Este programa é livre para todos os públicos. Palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos juntos, que Deus nos dê. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero destacar, ao início da partilha da palavra nesta homilia, o verbo completar. Na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo dizer que completou-se o tempo previsto. Depois, no Evangelho, nós vamos ver que completou o tempo do menino ser apresentado ao templo. Hoje está completando a 8ª de Natal, os 8 dias que nós estamos celebrando o Santo Natal. Completou os 365 dias do ano de 2022 ontem. Estamos iniciando um novo ano que em dezembro, no dia 31, se completará. E também chegará um dia que será completo o tempo previsto para a segunda vinda de nosso Senhor. Isso nós não podemos perder de vista. Chegará um dia em que se completará também o tempo previsto para a segunda vinda de nosso Senhor. Nós sabemos quando? Não. E se tentarmos descobrir, estaremos fora da graça, porque o próprio Jesus disse, só o Pai sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho. Mas o tempo irá se completar. E isso não pode ser perdido de vista por cada um de nós. Na missa da virada, ontem, eu declarava que este ano será o ano da fidelidade à herança.
E uma das grandes heranças deixadas pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que completou o tempo dele aqui nessa terra, no dia 12 de dezembro de 2022, foi exatamente essa dimensão dessa compreensão, que nós precisamos estar todos os dias preparados para a vinda gloriosa do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. O próprio Catecismo da Igreja vai dizer que não precisa se completar todas as profecias que foram anunciadas. Isso o Pai pode determinar. Que não precisa acontecer a manifestação do iníquo, o anticristo, para que o Senhor venha. Basta o tempo completar-se. Se o Pai entender que o tempo completou-se, né? Aí vamos entender que o Pai está no eterno e nós aqui estamos no tempo, o Senhor virá. E por que começar o ano dizendo isso nessa missa da Santa Mãe de Deus? Exatamente porque eu e você precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor tem nos dado. Aos sinais que o Senhor coloca diante dos nossos olhos nessa liturgia da palavra. O tempo que se completa, o menino que nasce. Depois nós vamos ver ali na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo dizer do tempo da compreensão, o Espírito Santo que é derramado, nos tira do cativeiro e nos faz compreender exatamente quem nós somos. Nós somos filhos. Filhos adotivos. Nós temos direito a uma herança, a herança da salvação. Nós somos herdeiros dessa graça. E somos herdeiros de uma graça muito grande, que hoje a igreja aponta para nós, nesse dia 1º de janeiro, e a igreja o faz assim todos os anos, que é entender que nós somos herdeiros de uma mãe. Amém? Nós não somos órfãos. A igreja do Senhor não é órfã, ela tem uma mãe, e o nome desta mãe é Maria. Vamos aplaudir a Virgem Maria, que nos é dada como mãe e que nós precisamos entender, assim como ela veio primeiro, foi preparada, trabalhada por Deus, ornada por Deus, de graça, de virtude, foi concebida sem o pecado original, não é? Não teve o pecado original, permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. E aí a gente poderia aqui elencar todas essas graças dadas à Santíssima Virgem Maria. Nós temos um modelo de mãe. E o que nós celebramos hoje, nesta solenidade? O primeiro dogma mariano estabelecido pela igreja. E aquela que veio primeiro, que foi preparada, ornada, para depois vir o Senhor, da mesma maneira ela tem alertado a humanidade em diversas mensagens do céu para a terra, que nós estamos em tempos exigentes, em tempos difíceis. Eu ainda me recordo do cardeal Cafarro, que testemunhou que o Papa São João Paulo II chamou uma vez ao seu gabinete, né, no Palácio Apostólico, para conversar com ele, dizendo que estava, a partir daquele momento, dando início a um trabalho de um cuidado especial com as famílias, com a realidade das famílias, e que estava colocando o cardeal Cafarro como o responsável por essa dimensão dentro da igreja. Esse cuidado, esse estudo. Por quê? Dentro dessas ideologias que estão espalhadas por aí, a igreja tem que estar atenta, porque até mesmo as palavras que a igreja usa são deturpadas em documentos para enganar o povo de Deus. E esse órgão do Vaticano monitora, trabalha para cuidar da família, para pensar na realidade da família, para estar atento a todos esses organismos mundiais que querem destruir a instituição da família. E como o cardeal Cafarro era um homem de oração, tinha visão espiritual, ele escreveu uma carta para a irmã Lúcia, de Fátima. À época a irmã Lúcia estava viva, né? Então ele escreve essa carta, porque a irmã não recebia a carta diretamente a ela, tinha que mandar para o bispo, não é? Onde ela estava lá, o Carmelo, em Coimbra. O bispo levava a carta até a irmã Lúcia. Se a irmã Lúcia respondesse ou não, aí ficava lá no mistério. E o que surpreendeu ao cardeal?
15 dias depois, chega uma carta da irmã Lúcia. E o que a irmã Lúcia diz para o cardeal? Que a partir daquele dia, ela estaria orando e se sacrificando pela grande responsabilidade que aquele cardeal estava recebendo, porque a Virgem Maria confidenciou a ela que a luta final entre Satanás e Deus seria em relação à família e à vida. E diz para ele: aguenta firme, porque quem defende a família vai passar por grandes provas espirituais. Quem luta pela família, quem se coloca no organismo desse para enfrentar essa batalha espiritual, vai passar, mas terá a cobertura, a proteção da Virgem Maria, terá a cobertura, a proteção do sangue preciosíssimo de Jesus. Diz para ele: reze e reze muito. Então, a Virgem Maria, ela tem trazido mensagens importantes que nós precisamos estar atentos. Um dia o tempo irá se completar. Eu confesso a vocês que gostaria que o tempo se completasse na nossa geração. Que Jesus voltasse na nossa geração. Que nós o víssemos vir em glória. Que nós fôssemos arrebatados ao céu, aonde Ele está. Porque o que é essa linguagem do arrebatamento? Não é a maneira protestante de pensar, não, tá? De arrebatamento, não. O arrebatamento que o apóstolo Paulo fala, que nós seremos arrebatados aos ares, é que aqueles que são do Senhor serão atraídos até Ele, quando Ele vier na nuvem. Não foi isso que o anjo disse para os apóstolos, quando eles estavam olhando na ascensão, Jesus subir em glória? Por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram, voltará da mesma forma. Como eu gostaria que na nossa geração nós tivéssemos essa graça. E é por isso que a Canção Nova recebeu uma missão de Deus de ser uma voz que clama no deserto. Como João Batista, o cumprimento dessa profecia de Isaías, uma voz que clama no deserto. A voz que prepara um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor. Nós entramos no novo ano, mas agora nós temos menos um ano. Jesus está mais perto em 2023 do que estava em 2022. Amém? Logicamente é isso. E o que cabe a cada um de nós? Estar preparados. E aí a igreja nos dá a mãe. Nos faz compreender esse dogma que foi estabelecido no ano de 431, no concílio de Éfeso. Olha só, a declaração do dogma da Santa Mãe de Deus, o primeiro dogma mariano, ele é declarado em 431, mas já na comunidade cristã, quanto mais a comunidade cristã crescia na consciência de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, mais clareza a comunidade cristã primitiva, nascente, tinha de que Maria é a Theotokos, é a Santa Mãe de Deus. Isso foi crescendo. Já no 3º século, se encontra nas liturgias celebradas no Egito, uma oração que eu rezo todos os dias quando eu pego a estrada, quando eu vou trabalhar. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Essa oração é do 3º século. Já era rezada na igreja no 3º século. Eles já tinham uma consciência da Santa Mãe de Deus. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Como nós deveríamos rezar essa oração insistentemente. Olha tudo que essa oração pede. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Eu aprendi com o Padre Jonas que todos é todos. Todos os perigos espirituais, corporais, ideológicos. Como nós vamos precisar vigiar ainda mais a partir de agora? Como nós vamos precisar vigiar ainda mais quando cresce um movimento mundial de implantação de ideologias que são totalmente anticristãs e que fazem parte do projeto do estabelecimento do anticristo?
E deixa eu dizer para você, para mim é muito claro que se Maria está avisando, né? Ela vem preparando o mundo para a vinda gloriosa do Senhor, também virá e já está estabelecido um espírito anti-Maria. Olha como as mulheres têm sido atacadas. A feminilidade, a maternidade das mulheres. Isso é anti-Maria. Isso já é uma visão que nós temos que entender. Antes que venha o anticristo, virá a anti-Maria. E já está estabelecida a ideologia nas universidades, nos meios de comunicação. Já está estabelecido para todo mundo ver. Ninguém precisa ficar detalhando nada. Eu não preciso detalhar. Está aí para todo mundo ver. Só não vê quem não quer e quem já está dominado pela ideologia. Que já concorda, que já aplaude, que já acha que é tudo normal, que nós estamos vivendo os tempos modernos, que nós precisamos deixar, e nós precisamos insistir. Eu vou insistir ainda mais esse ano com ela. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Dos perigos das ideologias para as nossas crianças, dos perigos das ideologias para as nossas famílias, do perigo das ideologias dentro das nossas escolas, do perigo das ideologias dentro das nossas universidades, do perigo das ideologias até mesmo nas estruturas eclesiásticas. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e fala assim: segura na mão dela que você vai estar seguro, meu filho. Não é assim que a gente fazia quando a gente era criança? Ô mãe! Deu uma batida no dedo, né? A gente logo grita pela mãe. Eu caí, aí chora, aí pula no colo da mãe, não é? Tem que ser assim cada vez mais daqui para frente. Nesse ano de 2023, nós precisamos correr para os braços, o colo da nossa mãe e pedir que ela nos proteja, nos defenda, para que ela interceda, para que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, para que ela nos ajude a sair da precipitação. Deixa eu dizer, tem muito católico precipitado que está trocando as mãos pelas pernas e está aceitando muita coisa que não agrada o coração de Deus. Peça à mãe a ajuda, que ela vai te conduzir a Jesus, que ela vai te tirar desse perigo. Em uma herança que o sumo pontífice que está sendo velado lá em Roma, o Papa Bento XVI, que tornou-se Papa emérito, mas o Papa Bento XVI nos deixou. Na verdade, o cardeal Ratzinger, no ano santo de 2000, ele fez uma conferência para catequistas e professores de religião. E lá, ele vai falar sobre a nova evangelização. E ele vai apresentar 4 temas que não podem faltar à nova evangelização. E aí, um tema que o cardeal Ratzinger dizia para os professores de religião, que deixou como herança para nós, um tema que nunca pode ser deixado de lado na nova evangelização, se chama juízo. Nós seremos julgados, nós teremos responsabilidade pelas nossas escolhas, nós teremos responsabilidade pelos nossos atos. Ninguém pode fazer o que pensa na sua cabeça, porque precisa entender que a pregação sobre o juízo é uma pregação de boa notícia. É uma boa nova. Às vezes, eu vou ser julgado. Vai! Pega o seu carro aqui. Vou te dizer aonde tem o próximo radar. Daqui para São Paulo. Depois de Guaratinguetá, depois do posto 3 Gás tem um radar. Lá é 110. Passa 150 para você ver se não vai chegar na sua casa uma multa para você pagar. Você é julgado pelaquilo que você escolhe fazer. Aqui a gente já é. Um dia nós vamos ter que prestar contas para o justo juiz. E nós precisamos pedir para a mãezinha que ela continue segurando na nossa mão e nos levando no lugar certo da adoração.
no lugar certo da meditação, sair da precipitação. Os anjos foram apressadamente. Nós temos que ser apressados para ir até Jesus. Nós temos que ter pressa, porque quem ama tem pressa de estar com o amado. Nós temos que ter pressa para estar com o nosso Senhor, para viver esse ano. Não faltar às missas dominicais, se precisar, ou melhor, se for possível, viver as missas semanais, buscar Jesus na adoração, a Eucaristia. Nós temos que ser apressados para rezar o rosário, apressados para meditar a palavra, mas não com pressa. A palavra diz que ela ouvia tudo e guardava, meditando no seu coração. Ela viveu muitas provas, desde o nascimento do menino, depois a apresentação no templo, quando ela escuta que uma espada de dor vai traspassar-lhe a alma. Depois o aviso do anjo que Herodes vai matar o menino, e aí vai. A perda do menino lá com 12 anos, depois a gente vê o que essa meditação gerou no coração desta mãe que nos é apresentada pela igreja. Ela permaneceu de pé, aos pés da cruz. Em desespero? Eu fico meio incomodado quando eu vejo um teatro que coloca a Nossa Senhora desesperada. Né? Tipo assim, quem passou a vida guardando e meditando todas as coisas no seu coração com paciência? Imagina, eu fico pensando que como uma judia ela conhecia Isaías 53, que falava do Messias, o servo sofredor. Mas como ela meditava tudo no coração ali diante da cruz, ela sabia que era um mistério de salvação que estava se estabelecendo. No entanto, que em Caná da Galileia, o que ela vai dizer? Meu filho, acabou o vinho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Eu fico imaginando, por quê? Mãe é educadora, não é? Mãe ensina virtudes, ensina valores. Ela passa um tempo maior, às vezes, com o filho. Não que o pai não deva passar, tem que se adequar a passar a estar. Não é assim? Mas imagina numa cultura judaica. Jesus foi ali sendo educado, Jesus lia a Torá, Jesus lia os profetas com Nossa Senhora. Agora imagina ali os dois, num diálogo, e aquilo se abrindo, o Espírito Santo, porque ela foi coberta pelo Espírito Santo no anúncio do anjo. Ela foi cheia do Espírito Santo no anúncio do anjo. E a capacidade, a ampliação do entendimento que ela começou a ter. Mulher, ainda não chegou a minha hora. E o que ela diz para os serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga, meu irmão, você percebeu que eu te chamei de irmão? Porque nós somos filhos de um pai. Por uma graça muito especial. Nós somos filhos no Filho. Diga para ele, balança a mão dele, nós somos filhos no Filho. Somos filhos adotivos. Somos filhos no Filho. E hoje, a palavra vai dizer, e porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Balança a mão desse irmão e diga, assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Diga, por isso eu estou te chamando de irmão. E nós temos uma mãe, que hoje a igreja diz para cada um de nós, ela é a Santa Mãe de Deus. E esta Santa Mãe de Deus, que foi dada ao discípulo amado, lá na cruz, e balança a mão dele e diga, nós somos também esses discípulos amados. João levou-a para a casa dele. Ela cuidou de João. Ela educou João. Ela ajudou João. Depois João viu-a. Depois João a viu, a contemplou. Lá no capítulo 12 do Apocalipse. Uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos pés.
É isso, meu irmão. Balança a mão dele. É isso, meu irmão. Essa é a Santa Mãe de Deus. E ela nos foi dada também. E nesse primeiro dia do novo ano, ano de fidelidade à herança, ela está dizendo a você: fazei tudo o que ele vos disser nesse ano de 2023. Balança a mão desse irmão. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Se o tempo se completar em 2023, balança a mão dele. Se completar o tempo em 2023, da vinda do Senhor, ou o nosso tempo, se nós estivermos fazendo tudo o que ele nos disser, nós estaremos preparados para prestar contas ao justo juiz. Dá um sorriso para esse irmão e diga: e aí, meu irmão? É nós lá no céu. É nós. Você está entendendo o raciocínio? Está compreendendo a mensagem? Não siga a voz do mundo, não siga o espírito do tempo, não siga as ideologias, por mais que sejam pessoas que você admire, que as defenda. Faça tudo o que ele vos disser e você será abençoado no ano de 2023. A sua vida será abençoada no ano de 2023. Você experimentará os favores de Deus no ano de 2023. Você experimentará a força para permanecer fiel aos pés da cruz em 2023. Você passará pelas tribulações de pé, fortalecido, amparado pela Virgem Maria no ano de 2023. Chesterton dizia assim: só vale a pena celebrar um ano novo se nós tivermos uma alma nova. Se for para continuar na mesma velharia, desculpa usar uma palavra feia, Padre Jonas, o senhor está unido a nós agora nessa liturgia, o senhor não gostava, mas eu vou dizer, não dá para viver nas mesmas porcarias de 2022. Ou a gente vive uma alma nova, ou não mudou nada. A gente só vai envelhecendo espiritualmente e entrando na derrocada final. E, infelizmente, envelhecer espiritualmente não é amadurecer, como nós entendemos do amadurecimento espiritual. O envelhecimento espiritual é a deteriorização da nossa vida espiritual. É um caminho para o abismo da condenação. E não é esse o projeto de Deus. Deus disse: abençoe o meu povo, que Deus vos dê a sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre vós, sua face misericordiosa. O que Deus tem para nós é o céu. Amém? Você não foi criado para o inferno, amém? Você é cidadão do céu. Se você é cidadão do céu, diga para mim agora: glória a Deus. Desculpa, eu ia falar cara. Meu irmão, tô brincando, padre. Meu irmão, a gente saber de uma boa notícia dessa, que nós somos cidadãos do céu, a gente ia ficar doidão aqui no espírito. A gente tinha que vibrar, porque parece que a gente prefere ouvir que a gente vai para o inferno do que nós somos cidadãos do céu. A gente vibra mais que você vai para o inferno. Todo mundo. Mas cidadão do céu, você tem que mandar o sujeito aplaudir. Parece que o negócio está virado de cabeça para baixo. Mas nós só o seremos se nós ouvirmos a voz da Santa Mãe de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não diz fazer o que o partido político disse, o que o professor universitário disse, fazer o que não sei quem disse, não. Ele, quem é ele? Jesus. O cristão deve plena obediência a nosso Senhor. E é isso que um dia você vai prestar contas no seu juízo. Eu acompanhei a vida do Padre Jonas desde quando eu conheci a Canção Nova, há 28 anos atrás. Mas depois eu entrei, fui muito próximo a ele, desde o seminário, e toda a vida. E vi
Mariano como ele era, o quanto ele lutou para fazer a vontade de Deus. E chegou, completou-se o tempo. E eu fico imaginando quando ele prestou contas e a Virgem Maria estava ali presente, que ela veio buscá-lo no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele deve ter ouvido da boca do justo juiz: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, e até o seu último suspiro, entra na casa do Pai. Eu fiquei imaginando o julgamento de Bento XVI, que renunciou à maior potestade, o maior poder humano e divino que existe sobre a face da terra, o pontificado, para se recolher na oração e sustentar a igreja, até o seu último suspiro. Eu fico imaginando a Santíssima Virgem, hoje mostraram as imagens, as primeiras fotos, vídeos dele, não é? O corpo dele, a mãozinha dele lá, parece que está vivo. Com o rosário, eu fico imaginando o testemunho da Virgem Maria sobre aquele servo bom e fiel. Porque fostes fiel no pouco, e até o seu último suspiro, pode entrar para a casa do Pai. Agora eu queria dizer para mim, para os meus irmãos de comunidade, para todos nós cristãos, a nós cabe sermos fiéis à herança do Monsenhor Jonas Abib e à herança de Bento XVI. Permanecermos fiéis na fé até o nosso último suspiro. Custe o que custar, zombem de nós, nos critiquem quem quiser criticar, nos entendam mal quem quiser entender. O mais importante é ser agradável a Deus e entrar na casa do Pai quando ouvirmos a sentença, porque fostes fiel no pouco, até o seu último suspiro, eu te confio mais. Pode entrar na morada celeste. Fica de pé um pouquinho. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu a mensagem? Pergunta para quem está do outro lado: você entendeu a mensagem? Como se você pudesse tocar agora na mão da Virgem Maria. Levanta a sua mão, segura na mão dela e fala: mãezinha, eu quero segurar na sua mão e ser levado até nosso Senhor. Eu quero fazer tudo o que Ele disser. E eu sei que fazendo o que Ele disser, eu experimentarei a abundância da bênção, a abundância da graça, o sustento na prova, a fortaleza nos dias maus, a sabedoria para discernir entre a mentira e a verdade. Eu quero, mãe, que a senhora me leve e me eduque e me ensine a ser fiel até o fim, como a senhora foi fiel. Eu quero ser educado pela senhora. Educa-me. Educa-me, Virgem Maria. Eu quero ser educado, ensinado no caminho da virtude. Eu sei que a senhora, como disse Santo Agostinho, é a forma Dei. É a forma de Deus para gerar os filhos na virtude, na santidade. Os grandes santos, Virgem Maria, foram gerados nessa forma da sua condução, do seu amor, da sua educação, da sua presença. E eu hoje, no início do ano de 2023, quero permanecer na graça e ser fiel todos os dias. Por isso eu me entrego inteiramente
inteiramente aos seus cuidados. aos seus cuidados. E agora fala com as suas palavras, como você fala para sua mãe. Fala, mãe, me ajuda nesse ano de 2023. Fala talvez das suas lutas, das batalhas que você tem enfrentado. Fala para ela da sua família. Fala talvez você que vive um vício e quer se libertar. Eu quero declarar a você, se você disser a ela, ela vai te tirar dessa situação. Fala do seu filho, como uma mãe veio pedir para mim ali, dizendo que o filho está na rua. Eu falei para ela, Nossa Senhora vai atrás dele hoje. Já tem 3 dias que ele está na rua, ela vai trazer ele de volta. Fala agora para Nossa Senhora da sua grande luta. Talvez você tenha vivido uma luta com a depressão, com a ansiedade, com o pânico. Talvez você estivesse desanimado, mas agora é a nossa vez de viver a nossa fé com intensidade. E ninguém melhor do que ela para nos ajudar. Ergue bem alto seus braços e diga, me ajuda, minha mãe. Me ajuda, minha mãe, A ser fiel até o fim. a ser fiel até o E agora fim. reza comigo. A vossa proteção. A vossa proteção. Nós recorremos. Ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pode aplaudir a Santa Mãe de Deus. Muito obrigado, Virgem Mãe de Deus.